Olá, aqui é o seu professor de História, Ricardo Pérez. Hoje vamos fazer uma revisão sobre a Mesopotâmia. Neste primeiro mapa, nós podemos ver, marcado em verde, uma importante região conhecida como Crescente Fértil. Crescente porque, unindo as duas pontas dessa região, nós podemos visualizar a figura de uma lua crescente. E fértil por causa da presença desses grandes rios, que vão tornar toda a área ao redor deles bastante fértil para a agricultura. Assim, à direita temos o rio Tigres e Eufrates banhando a Mesopotâmia, e à esquerda o rio Nilo, que torna fértil a área do Egito. O Egito, que nós já mencionamos anteriormente, mas que vamos estudar com mais detalhamento em atividades posteriores. E a Mesopotâmia, que é o objeto dessa nossa revisão de hoje. Um ponto bastante importante desta nossa revisão é nos lembrarmos de valorizar a presença dos grandes rios. Graças a eles, as primeiras civilizações humanas puderam desenvolver mais a agricultura e, com isso, aumentar e melhorar a produção de alimentos para o seu povo. E assim as comunidades cresceram, se fortaleceram e deram origem às grandes civilizações. Exatamente por isso, essas civilizações que se basearam na presença de grandes rios são conhecidas como civilizações fluviais. Às vezes também podemos encontrar a expressão civilizações hídricas. Nós, no nosso estudo, usamos mais o termo civilização fluvial. Nesse mapa que você vê agora, é o mapa do mundo inteiro, onde se destacam as 4 principais regiões onde se desenvolveram na antiguidade civilizações fluviais. À direita, em vermelho, a China. Andando para a esquerda, podemos encontrar em roxo a Índia. Um pouco mais para a esquerda, a Mesopotâmia e logo depois o Egito. Com esse mapa você pode localizar em relação ao Brasil, onde nós estamos, aonde ficaram essas civilizações fluviais mais antigas. O desenvolvimento dessas civilizações fluviais é de fato muito antigo. 5.400 anos antes de Cristo, os sumérios já começavam a fundar suas primeiras cidades entre os rios Tigre e Eufrates, ou seja, na Mesopotâmia. Eles fundaram as cidades como Ur, Uruk, Eridu e muitas outras, sendo importante observar que cada uma dessas cidades era independente uma da outra. Embora fossem todas pertencentes a uma mesma cultura, um mesmo povo, mas cada uma tinha o seu rei, a sua independência, a sua própria organização. Elas se ajudavam entre si, mas também disputavam para saber qual seria que tinha mais poder entre o povo sumério. Entre as muitas contribuições culturais importantes dessa civilização, nós podemos contar a escrita cuneiforme, que é a primeira forma de escrita que se conhece na história, e também os zigurates, que eram templos e observatórios astronômicos usados pelos sumérios. A cultura suméria predominou sobre a Mesopotâmia por um período muito longo. Foram mais de 2.000 anos.
No entanto, por volta do ano 2340 a.C., um povo vindo do norte, os acádios, derrotaram os sumérios, que se encontravam enfraquecidos por disputas entre as cidades. Os acádios criaram o primeiro império da Mesopotâmia, Império Acadiano. Eles aproveitaram, em grande parte, a cultura suméria, inclusive a escrita cuneiforme. Porém, uma diferença muito importante é que acabou o regime de cidade-estado. Todas as cidades tinham que se submeter ao rei dos acádios. Entre as cidades que eram dominadas pelos acadianos estava a Babilônia, que era habitada pelos amoritas. Essa cidade cresceu e se fortaleceu e conseguiu enfrentar e derrotar o Império Acadiano. Babilônia então se tornou o centro de um novo império, o primeiro Império Babilônico. Uma das grandes realizações deste império e que merece ser destacada na história é a criação do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, que é um dos primeiros códigos de lei escritos que nós conhecemos. O primeiro Império Babilônico durou até cerca do ano 1300 a.C. Por volta de 1300 a.C., Babilônia foi vencida pelos assírios, que estabeleceram então o Império Assírio. O Império Assírio se destacava pela força de seu exército. Seus guerreiros eram cruéis e impunham medo aos inimigos. E, com base nessa força e nessa crueldade, os assírios dominaram a Mesopotâmia até o ano 612 a.C. No mapa, nós podemos ver 3 momentos da dominação do Império Assírio sobre a Mesopotâmia. Começando pelo verde mais escuro, o primeiro momento, crescendo com o verde médio e a sua maior expansão, a área que inclui o verde mais claro. Aí, nesse momento, nós vemos a dominação de regiões que não tinham sido dominadas ainda por nenhum outro império da Mesopotâmia, incluindo o poderoso Império Egípcio, que cai sob domínio assírio por algum tempo, e, para aqueles que se interessam por história bíblica, eu marquei também a cidade de Jerusalém com uma seta vermelha, que também foi dominada pelos assírios. No ano 612 a.C., a cidade da Babilônia se fortalece novamente e vai derrotar o Império Assírio. Cria-se, então, o Segundo Império Babilônico. Esse império se caracteriza pela riqueza e pelo luxo. Uma das marcas mais conhecidas dessa riqueza e luxo é a construção dos jardins suspensos da Babilônia. Para encerrar essa nossa revisão, eu convido você a olhar nesse mapa à direita do Império Babilônico, onde estão o Império Medo e os persas. Desses dois povos virá o ataque que vai derrotar não só a Babilônia, mas que vai dominar todos os povos da Mesopotâmia, e a partir daí nós não teremos o surgimento de outro império mesopotâmico na história da civilização.